Rádio Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. E hoje o programa vai ter duas caras. São duas caras que, em momentos diferentes do século XX, representaram o Brasil. Dois rostos que, de um jeito ou de outro, foram o porta-estandarte do país. Um deles estava fazendo isso numa missão oficial, ou pelo menos ele estava tentando fazer isso, e o outro nem sabia que estava sendo alçado ao posto de representante de um projeto nacional. Mas os dois casos não deixam de ser o retrato do país, tanto no momento em que aconteceram, quanto hoje. E talvez, não por acaso, os dois andaram caídos no esquecimento. Quem começa é a Ana Paula Rocha. Tinha um negócio estranho acontecendo com o Fábio Koifman. Era o final dos anos 90 e ele tinha começado uma pesquisa. Era sobre o Luiz Martins de Souza Dantas, que foi embaixador do Brasil na França entre 1922 e 1943. Quer dizer, o Souza Dantas estava na Europa quando o bicho estava pegando. Em setembro de 1939, o Hitler atacou a Polônia no que viria a ser o primeiro ato da Segunda Guerra Mundial. E foi por causa do que o embaixador fez nessa época que o Fábio Koifman foi atrás da história dele. Durante a Segunda Guerra Mundial, concedeu vistos irregulares para perseguidos do nazismo, judeus, homossexuais, comunistas, opositores políticos. Talvez você tenha ouvido essa história. Naquele momento, tinha muita gente precisando sair da Europa. E a orientação do governo Getúlio Vargas era de não conceder visto brasileiro para determinados grupos, que incluía os judeus. Mas o Souza Dantas resolveu ignorar essa orientação. Ele saiu dando vistos à torto e à direito. E quando falaram para ele parar, ele começou a forjar documentos. Até ele ser preso pela Gestapo, ele salvou centenas de vidas. Hoje em dia, o Souza Dantas é conhecido internacionalmente como um herói, em boa parte graças ao livro do Fábio Koifman. Mas ali nos anos 90, quando o Fábio estava entrevistando pessoas para pesquisa sobre o embaixador, esse negócio esquisito ficava acontecendo. Toda vez que eu falava o nome do embaixador Souza Dantas, as pessoas faziam relação com o Raimundo. As pessoas achavam que ele estava falando sobre outro Souza Dantas, o Raimundo Souza Dantas, que também foi embaixador e não muito tempo depois do Luiz. O Fábio nunca tinha ouvido falar nesse outro embaixador. E quando ele ouviu a história dele, do Raimundo Souza Dantas, ele ficou de cara, porque essa também era uma história heróica e trágica e importante para o Brasil. Mas até hoje ela quase não é conhecida. Mas então, em 2002, saiu o livro fruto da dissertação do Fábio Koifman, Quixote nas Trevas, o embaixador Souza Dantas e os refugiados do nazismo. E aí, 20 anos se passaram e nada de alguém morder a isca da história do Raimundo. Até que, no meio da pandemia, veio um convite para publicar um artigo. E o Fábio resolveu voltar nessa história. Ia ser uma chance para ele botar no papel tudo que tinha descoberto meio sem querer sobre Raimundo Souza Dantas. Aí quando eu cheguei na página 144, aí eu percebi que não ia dar para fazer um artigo de 20 páginas. Depois de conhecer a história do Raimundo, dá para entender. Mas eu já vou parar de fazer suspense e de contar logo. O Raimundo Souza Dantas nasceu em Estância, uma cidadezinha ao sul de Aracaju. E no início da década de 20, e era de uma família muito pobre. O Raimundo só conseguiu frequentar a escola durante alguns meses. Ele teve que trabalhar desde muito cedo. Ele foi aprendiz de ferreiro, ajudante de marceneiro, pintou paredes, entregou encomendas. Depois a família se mudou para Aracaju e ele começou a se virar como tipógrafo. Com 18 anos, ele enganou minha avó dizendo que ia até a Bahia e veio parar no Rio de Janeiro, né? Semi-analfabeto, com alguns contos de réis no bolso, né? Esse é o Roberto Souza Dantas, o filho mais velho do Raimundo. O pai dele chegou no Rio no começo dos anos 40, sem conhecer ninguém. Um dos poucos trabalhos que ele arrumou era como vendedor de maçãs.
E aí ele foi demitido, porque ele não sabia fazer conta direito. O patrão deu algumas maçãs, como, sei lá, pagamento de rescisão. E o Raimundo estava andando pelo centro do Rio, meio perdido, quando ele deu um pouco de sorte. Teve a felicidade de reencontrar Joel Silveira, que já o conhecia de Aracaju e encaminhou ele, né? Deu uma carta de apresentação para ele trabalhar. O Joel Silveira era um dos grandes jornalistas daquela época. Ele tinha feito a mesma rota que o Raimundo, do interior de Sergipe para Aracaju e daí para o Rio. Ele era jovem, mas já tinha um certo renome. Então, com a carta e com o aval dele, o Raimundo arrumou um emprego como office boy numa revista. Foi ali que ele conseguiu finalmente se alfabetizar. Ele foi se aproximando de diferentes pessoas e se mostrando interessado, e muitos deles ajudaram emprestando livros, orientando. E aqui as coisas começam a ficar meio doidas. Em 41 é semi-analfabeto, em 44 ele escreve o primeiro livro. É isso mesmo. Em 41, o Raimundo estava sendo demitido do posto de vendedor de maçãs por não saber fazer conta. E em 44, ele publicou o primeiro romance dele. O título era 7 Palmos de Terra, e o livro era de recordações ficcionalizadas da infância dele em Estância. Uma das histórias que ele conta é de uma enchente na cidade. Várias enchentes, na verdade. Os políticos iam lá na área que alagava, faziam 1000 promessas, mas nada era cumprido. No ano seguinte, tudo acontecia de novo. Eu procurei que nem uma desesperada, mas não consegui pôr a mão nem nesse, nem em nenhum dos outros romances do Raimundo. Os livros dele estão esgotados há décadas. Dizem que os coronéis da região de Estância não gostaram nada do que eles leram e avisaram que eles iam preparar também 7 palmos de terra para o Raimundo na hora que ele aparecesse por lá. Mas, fora eles, muita gente gostou do que leu. No site da Novelo tem algumas cartas que ele recebeu elogiando os livros dele, do Jorge Amado, da Raquel de Queiroz, do Carlos Drummond de Andrade e do Graciliano Ramos. Naqueles anos, o Raimundo estava vivendo intensamente a vida literária e política do Rio. Nos meus primeiros anos de vida, eu não tive muito contato com meu pai. Infelizmente, não tive. O Roberto nasceu em 46, entre os romances Agonia e Solidão dos Campos. Meu pai trabalhava muito e naquela época também as atividades dele, né, a militância dele no Partido Comunista Brasileiro, né, com Jorge Amado, Carlos Marighella, aquele pessoal todo, Graciliano Ramos, Portinari, como minha mãe falava, meu pai só me via dormindo. E é impressionante que nos anos 40 e nos anos 50, ele dividia páginas de jornais com um dos maiores nomes da literatura, né? Clarice Lispector, Otto Mario Carpo. Eu menciono isso especialmente porque quando ele foi nomeado mais tarde, 10 anos depois, embaixador, uma parte dos críticos dizia que ele era uma pessoa inexpressiva. A casa dos Souza Dantas era muitíssimo bem frequentada nesses anos. Tive o privilégio de conhecer Graciliano Ramos, Jorge Amado, tio Edson Carneiro, com Abdias do Nascimento. Ia todo domingo almoçar na minha casa. E assistia diálogos, às vezes meio ríspidos, né? Do meu pai com Abdias, que Abdias era... Digamos, eu vou dizer assim, meu pai era mais um Luther King e o Abdias um Stockley Carmichael, né? Mais radical, né? A família morava no Leblon, onde eles eram uma das pouquíssimas famílias negras do bairro, e a única do prédio. Vira e mexe, alguém perguntava para o Roberto e para os irmãos, Miguel e Maria, se eles eram os filhos do porteiro ou do zelador. Tinha uns bailinhos, eu era convidado, às vezes era até barrado, né? Na entrada dos prédios, né? Então essas coisas todas, né? Aconteciam com a gente, né? Quando isso rolava, o Raimundo tinha um conselho bem Martin Luther King para o filho. A única coisa que ele falava para mim, porque eu não reagisse com violência, reagisse com atitudes, entendeu? Que eu estudasse, que eu fosse o melhor aluno, essas coisas todas. Nesses anos, o Raimundo foi se aproximando um pouco mais da política institucional. Ele chegou a escrever um livro sobre a vida dele a pedido do Ministério da Educação. E isso, aliás, levou à expulsão dele do PCB.
Não por causa do conteúdo do livro em si, mas por ter topado um convite do governo. Em 1960, quando Jânio Quadros era candidato à presidência da República, ele chegou a conversar algumas vezes com Raimundo e ficou impressionado com as análises dele. E depois da vitória, veio um convite. Vassoura, conterrâneo, vamos descer com Jânio. Ele foi indicado para ser oficial de gabinete do presidente da República. Ele respondia diretamente ao presidente da República. E foi também o primeiro negro, né, a assessorar diretamente o presidente da República. Naquela época chamava-se, né, oficial de gabinete, hoje chama-se assessor, né, essa função que ele ficou. Então tinham 2 negros na assessoria do Jânio Quadros, o professor Milton Santos, da Casa Civil, né, grande geógrafo, né, Milton Santos, e meu pai diretamente ligado à presidência da República. Os ataques a essa nomeação vieram a galope. O primeiro ataque que apareceu com gravidade, né, quando ele foi nomeado oficial de gabinete, foi do José Honório Rodrigues, que era um grande historiador, que foi professor do Instituto Rio Branco, uma pessoa muito considerada, e ele atacou o Raimundo e disse que era racismo às avessas a nomeação dele para oficial de gabinete, porque ele estava sendo nomeado para um posto pelo fato de ele ser negro. Nada de novo sob o sol, né? Mas, de novo, o Raimundo se destacou tanto que em menos de 2 meses o Jânio promoveu ele para um cargo ainda mais alto. Ele ia ser o embaixador extraordinário plenipotenciário na República de Gana. Era a primeira vez que o Brasil ia ter relações diplomáticas com o continente africano. O Jânio, naquele momento, estava muito interessado em aproximar o Brasil das nações africanas, que eram recém, estavam em processo de independência, já eram independentes. E o Jânio Quadros resolveu implementar o que foi visto na época como uma terceira via. E essa terceira via passava pela aproximação com o continente africano. Esse é o professor Petrônio Domingues, do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. E essa terceira via que ele está falando é sobre a postura diplomática do Brasil na Guerra Fria. Ou seja, nem Estados Unidos, nem União Soviética. O plano do Jânio era costurar uma série de alianças novas. E nesse quebra-cabeça, Gana era uma peça muito importante. Ghana, your beloved country is free forever. O país estava independente há só 4 anos nessa época, mas já estava inspirando países como Angola, Moçambique e Guiné-Bissau a colocar os europeus para correr. There is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle. E o Jânio queria que o Raimundo cuidasse dessa relação. Não há registro na história das nomeações de embaixadores no exterior do Brasil, seja na África, seja na Ásia, seja na América. Não consta que uma nomeação tenha causado tanta polêmica na opinião pública como causou esta do Raimundo Souza Dantas. Ele, quando nomeou o Raimundo, quase que o céu caiu na cabeça dele. Diz que teve uma gritaria completa. O Jânio chegou a dizer que essa nomeação foi mais polêmica do que quando ele deu a Ordem do Cruzeiro do Sul para o Che Guevara, naquele mesmo ano. Mas o Itamaraty inteiro ficou em cólicas, porque o Raimundo não era um diplomata de carreira. Ou seja, não tinha sido formado como diplomata no próprio Itamaraty. Mas olha só que curioso. No mesmo tempo que ele tinha sido nomeado, foi nomeado Rubem Braga, e a imprensa deu um tratamento ao Rubem Braga muito diferente ao que deu ao Raimundo. Ambos eram jornalistas. Ou seja, o Rubem Braga ser embaixador do Brasil no Marrocos, mesmo sem ser diplomata de carreira, tudo bem. Será que a grande questão não era o fato de que o Raimundo estava, na verdade, era perigando virar o primeiro embaixador negro do Brasil? Bom, mas para isso acontecer, ele ainda ia ter que passar por uma sabatina no Senado. Foi um período muito difícil, né? De muito estudo. Ele se trancou num apartamento em Brasília, né? Só estudando. Falavam-se, né, que ele deixava os livros e um revólver na mesa de cabeceira. Quer dizer, se ele fracassasse, talvez ele atentasse contra a sua vida, né? Claro que isso foi um fake news, uma mentira. Ele teve uma arma de fogo com ele. Essa oposição à nomeação do Raimundo acabava espirrando também no filho dele, o Roberto.
algumas coisas de colegas, né? Assim como uma certa gozação comigo, né? Como seu pai vai ser embaixador, como, né? Essas coisas todas. No Senado, o clima também foi hostil. E um dos senadores colocou um mapa na parede, mapa mais antigo, né? Só ter 5, 10 anos já não existiam os países africanos que eram recém-emancipados. E disse para ele apontar onde é que era Gana no mapa. Meio patético, né? Obviamente, o Raimundo sabia onde ficava o país que ele ia representar. Ele disse, olha só, esse mapa aqui é mais antigo. Gana fica exatamente aqui, ó, entre esses 2 pontinhos aqui, que hoje em dia ela lá e foi explicando. O Raimundo foi aprovado, e com a maior votação até ali para alguém de fora do Itamaraty. O próximo passo era preparar a mudança, a documentação, entender toda a parte burocrática do funcionamento de uma embaixada. A viagem estava marcada para o dia 26 de agosto de 1961. Só que era o governo Jânio Quadros, né? E se você não se lembra das aulas de história do colégio... E atenção, atenção, ouvintes! Sobre o 22º presidente do Brasil, tem uma coisinha que marcou a gestão dele. A renúncia. O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. Em 25 de agosto de 1961, na véspera da viagem do Raimundo. E meu pai também renunciou à função dele de embaixador. Aqueles dias foram um caos. O João Goulart, o Jango, estava na China. Teve militar se insurgindo, teve o Brizola brigando para garantir a posse do novo presidente. E quando o Jango conseguiu ser empossado no dia 7 de setembro, ele não aceitou a renúncia. A do Raimundo Souza Dantas como embaixador de Gana, né? Porque, quanto à renúncia do Jânio da presidência, ele não tinha o que fazer. Então lá foi o novo embaixador para Gana no final daquele mês. E lá tinha um último passo antes dele assumir o posto. Ele tinha que apresentar as credenciais para o chefe de Estado. Quando ele chegou em Gana, os jornais e muita gente passou a dizer que quando ele chegou em Gana, o Nkrumah se recusou a receber ele, porque ele era negro. Acredite se quiser, quer dizer, se puder, como é que pode um negócio desse? Inventaram o boato de que o Kwame Nkrumah, o presidente de Gana, um dos fundadores do panafricanismo, teria se recusado a receber o Raimundo. Parece bizarro, né? Mas o argumento era o seguinte. O diretor do Instituto Rio Branco foi diretor há muitos anos, o nome dele hoje em dia é um prêmio dentro da diplomacia, que deu uma longa entrevista que ele disse o seguinte, olha, o Brasil não é racista. A gente vive uma democracia racial. O que acontece é o seguinte, o problema é o resto do mundo. Então, se a gente deixa entrar um negro no Itamaraty, ele é nomeado cônsul, encarregado de negócio, ele é nomeado embaixador, vai chegar no país lá fora, eles são muito racistas. Aí vão discriminar ele não vai conseguir entrar em lugar nenhum, não vai ser convidado para festa nenhuma. A gente não é racista, mas eles são muito, então a gente não pode mandar negro. É isso. Mas parece até que ele deixou para mim, né? Deixou para a posteridade o registro. Mas é a forma que os camaradas pensavam. Eles pensavam assim, e a ponto de espalhar a história que o presidente de Gana teria se recusado a se encontrar com um embaixador negro brasileiro. Bom, mas o encontro rolou, claro, né? E foi assim. No dia que ele recebeu, teve uma festa, isso que é muito impressionante, né? E na festa o Nkrumah dançou com o Raimundo. E tem fotos disso. Tem uma foto belíssima, né? O Nkrumah abraçado com meu pai. Essa foto também tá lá no site da Novelo. Na entrega das credenciais, teve uma declaração do Nkrumah que o embaixador do Brasil não precisava pedir audiência, que as portas do Palácio da Flagstaff House estavam abertas ao embaixador do Brasil. Para você ter uma ideia, logo depois o Nkrumah dançou, sabe com quem? Com a Rainha Elizabeth. A dança com a rainha foi logo depois mesmo, em novembro de 61. The Queen danced with President Nkrumah and thoroughly enjoyed it all. E logo depois disso, chegou a família do Raimundo. A mulher, Idoline Botelho, e os 3 filhos que tinham ficado no Brasil para terminar o ano letivo. Nós chegamos em Gana no dia 16 de dezembro de 1961. A primeira parada da família no continente africano, rumo a Gana, foi Senegal. E essa ponte aérea Leblon-Dakar já foi um choque para o Roberto. Quando você chega no país africano, é completamente diferente, né? A pessoa do hotel que te recepciona é negra, o motorista de táxi é negro, as pessoas que estão te servindo são negras.
Mas o presidente da República é negro também, o médico também é negro. Então você tem uma outra visão, né? Quando você chega ao solo africano, para mim, são uma das minhas grandes memórias, né? Mas também teve outra coisa que mudou radicalmente do lado de lá do Atlântico. A minha melhor convivência que eu tive com meu pai, realmente, foi na nossa estada em Gana. Meu pai me levava na escola, tomávamos café junto. Foi nesse período que o Roberto sentiu que ele começou a conhecer o pai dele. E foi um período em que o pai dele estava se transformando. Minha vida como brasileiro e negro nascido no Brasil divide-se em duas partes. Esse é o Raimundo, no único depoimento dele que consegui ouvir até agora. É de uma pequena aparição no documentário Abolição, de 1988, dirigido pelo Zósimo Bulbul. O Raimundo diz que as duas partes são justamente antes e depois de Gana. Ele chegou em Gana com a cabeça, e o país mudou tudo. Levando toda a experiência passada de negro brasileiro quase embranquiçado, quando cheguei na África, informado apenas por livros, que nada diziam da África moderna, da África política, da África atuante, da África que nos interessava, aí levantou-se o problema maior de assumir uma identidade esta que nasceu no Brasil sem dúvida nenhuma e afirmou-se e confirmou-se na África, não como negro que foi procurar as origens, mas como brasileiro negro que foi encontrar as origens. Aqui, de novo, o professor Petrônio Domingues. E ele entendia que o Brasil precisava, entre aspas, descobrir a África. Ele descobre a África e ele quer apresentar a África para o Brasil. O Raimundo foi a primeira autoridade brasileira a ter contato com os descendentes de retornados brasileiros, pessoas negras escravizadas que conseguiram voltar para a África. Uma parte delas ficou conhecida por lá como os Tabons, justamente porque eles falavam muito Tabon. Quando o embaixador visitou a comunidade dos Tabons, ele foi recebido como um irmão. Fizeram uma espécie de samba de roda, sabe? E minha mãe sambou. No livro, né, África Difícil, meu pai cita que foi um dos dias mais felizes dele e da minha mãe em solo africano, né? Mas esse também estava sendo um dos períodos mais difíceis da vida do pai dele. Esse livro que o Roberto mencionou agora, o Raimundo publicou na volta de Gana. O título completo é África Difícil, Missão Condenada. Aqui, de novo, o Fábio Kaufmann. Eu escrevi no livro o seguinte, que se tivessem mandado o mais experiente dos embaixadores, o cara mais experiente de todos, né? Ele teria muitas dificuldades lá. As dificuldades começaram no dia 0. O encarregado de negócios enrolou para sair da residência oficial durante 2 meses, deixando Raimundo morando em hotéis. Ele não estava com staff adequado. E na capital do país recém-independente, a infraestrutura ainda era precária. Tem uma frase no África Difícil que eu acho que é uma das mais bonitas do livro. Ele está falando sobre essas dificuldades dele, mas também da luta anticolonial. Diz assim: o africano, aliás, está condenado à originalidade, pois todos os seus problemas exigem soluções diferentes. Muitos dos problemas do embaixador brasileiro em Gana pareciam não ter solução. Um dos projetos dele, de estruturar um programa de intercâmbio de professores e alunos entre vários países africanos e o Brasil, nunca saiu do papel. Lembra daquele entusiasmo todo do Jânio para construir uma terceira via com países africanos? Então... Só que depois que ele saiu, o Jango, ou por problemas que ele acabou encontrando, né, acabou sendo deposto, ou por outros interesses, ele descontinuou esse projeto. O governo tinha outro interesse, tinha outro projeto. O suporte do Itamaraty era mínimo. As tentativas de derrubar o presidente Nkrumah estavam se intensificando. E não é como se as coisas estivessem exatamente tranquilas no Brasil naquela época. E aí, no final de 62, ainda veio outro baque. A nossa estada em Gana, da família, foram mais ou menos de 7 meses, porque minha irmã contraiu a malária, teve várias crises, né? Então aconselharam, né, nós voltarmos. Então eu voltei um pouquinho antes, né? E depois voltou, meus 2 irmãos e minha mãe voltaram, né?
Daí em diante, o embaixador passou a se sentir cada vez mais isolado. Ele ligava uma vez por mês pra gente, nós falávamos com ele por telefone, né? Então, uma semana antes, olha, vai tal horário, vai ter o telefone, tal telefonema. Aí nós falávamos com ele, né? E nós víamos que ele, no final das nossas conversas, né? Não tinha viva voz no telefone, cada um pegava um pouquinho para falar com ele. Percebíamos, né, uma certa tristeza nele. Tem um trecho do diário dele, de abril de 63, que ele cita no África Difícil. Decisão de deixar o posto. Seria inútil permanecer. Para que serve a presença do embaixador? Apenas para mostrar-se nos coquetéis e nas recepções? Eu acho que foi um trauma. Foi traumática por todo esse processo que aconteceu, de muito ataque, muita ofensa, terrível. E também porque ele tinha vários sonhos, projetos. Eu vejo isso que ele depois praticamente não publicou livros. Ele publicou vários livros antes de ir para ser nomeado. Depois que voltou, publicou esse que você mencionou, não publicou mais nada. Em setembro de 1963, Raimundo Souza Dantas deixou o posto de embaixador do Brasil em Gana. Foi só quase 50 anos depois que o Brasil teve o primeiro embaixador negro formado no Itamaraty. E em 2022, uma reportagem da agência de notícias Alma Preta mostrou que de 90 diplomatas brasileiros no continente africano, só um era negro. Raimundo Souza Dantas teve uma carreira longa e variada depois da embaixada. Ele trabalhou no Ministério da Educação, assessorou ministros, voltou para o jornalismo, fez o programa Sem Censura e continuou dando palestras sobre assuntos africanos até a morte dele, em 2002. Eu imagino, Ana Paula, que alguém que passou por tudo que ele viveu, infância, juventude e vida adulta, não foi fácil. Essa é a Iris Souza Dantas de Faria. Eu, ao longo da vida, ouvi algumas pessoas comentarem: né? Mas o seu avô, mas o embaixador, ele tem um temperamento muito forte, né? Ele é um cara muito exigente. E eu ficava sempre pensando: pois é, né? E ele, por acaso, viveu cercado de figuras dóceis, né? De pessoas dóceis e carinhosas ao longo da vida? Certamente não. A Iris é a primeira neta do embaixador. Ela é filha da Isa Maria, filha do Raimundo, com ninguém mais, ninguém menos do que o Paulinho da Viola. Sim, mas o foco aqui é o embaixador. Quando eu nasci, meu avô tinha 46 anos. Então, já estava num momento da vida em que ele não era tão demandado, não tinha que matar um leão todo dia. Eu quis falar com a Iris para entender melhor como foi a vida do Raimundo depois de Gana. Eu criança, nós íamos muito à praia. Então, imagina 2 míopes na praia. Quando a gente chegava, ele dizia assim: olha, vamos prestar bastante atenção em algo no calçadão que chame atenção, o prédio mais alto, alguma coisa assim, porque se a gente for no mar e não souber, né, não conseguir voltar para a toalha certinho, a gente tem uma referência, né? Um ajuda o outro. Fora da praia, a Iris contou que o avô, que preferia ser chamado de Velho Rai, mantinha uma figura impecavelmente elegante. Todas as vezes que ele ia ao centro, podia ser para fazer a coisa mais banal do mundo, ele colocava paletó, gravata, né? Foi acompanhando o avô nesses passeios pelo centro que a Iris entendeu melhor essa personalidade às vezes ríspida dele. Teve um dia numa loja de roupas, por exemplo. Ele entrou, fez uma pergunta sobre o corte de um determinado blazer. E a vendedora falou: esse blazer custa tanto. Aí 5 segundos de silêncio. Eu era muito nova, mas eu já sabia. 3, 2, 1. Lá vem. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu acho que eu não perguntei o preço do blazer. Você me ouviu perguntar o preço do blazer, Iris? Eu, não vou. Você perguntou como é que era aqui, onde tem o botão. Aí a mulher ficou muda. Lá de trás veio um homem, devia ser o gerente da loja. Embaixador, que prazer tê-lo aqui na loja e tal.
passei a considerar isso, né, na vida adulta, imaginar a solidão de alguém como ele, né? Coitado, ele tomava pau, crítica de todos os lados, né? Da elite branca, que não reconhecia aquele intelectual, também era criticado por aqueles que, por uma determinada vertente legítima, importante, defendiam um combate ao racismo, mas muitas vezes achavam que a luta só se dava de uma determinada maneira. Tinha uma narrativa em particular que o Raimundo rejeitava. Só para não resvalar numa questão que é delicada, né, que é sensível, perigosa, eu acho, que é a questão da meritocracia. Eu sei que ele tinha essa preocupação de não parecer, nossa, o homem que se fez, que chegou analfabeto ao Rio de Janeiro e na vida adulta já conseguiu aprender a ler, escrever, e se tornou escritor. Um cuidado para não fortalecer esse discurso estúpido de que, olha, tá vendo? A pessoa quando quer, consegue tudo, né? Se esforçou, conseguiu. A luta que a gente trava ainda hoje no Brasil para mostrar que somos, sim, um país profundamente racista, né? A luta que se tem hoje para defender a pertinência, a relevância das cotas. Se hoje ainda é tão árduo lidar com esse assunto, tratar, imagina isso 40, 50, 60 anos atrás, né? Eu sou servidora da Justiça Federal do Rio de Janeiro há 27 anos. Eu vou te falar, sempre trabalhei na equipe de comunicação social. Até 4, 5 anos atrás, eu era a única pessoa negra da equipe. A Iris foi muito próxima do avô no fim da vida dele. Então eu aproveitei para perguntar se ela sabia por que ele nunca voltou a publicar literatura. Difícil falar, Ana. O que eu posso te dizer é que não faltou vontade. Não faltou desejo. Eu mesma vi, eu não li, porque ele não queria que eu lesse, mas eu vi escritos dele, muitos, e eu perguntei, o que é isso? É um ensaio? É um artigo? Ele não, é uma história. É uma história? É um livro? Ele talvez, não sei. E eu me lembro de, num outro momento, ter perguntado, tem nome? Nome é a última coisa que a gente dá, né, Iris? Eu falei, mas às vezes, sei lá, podia ter partido já de alguma ideia. Aí ele admitiu, ele tem nome. Provisório, mas tem nome. E chamava-se Sob Céu Africano, que é lindo, né? Lindo, é um título lindo, né? Sob Céu Africano. Mas eu acho que ele jogou fora. E aí depois ele nunca mais falou, e eu deveria ter perguntado, né? Mas eu não tive coragem. Eu não tive coragem. Cadê Sob Céu Africano? Não tive coragem de perguntar. Sob Céu Africano. Um título realmente lindo para um romance que eu nunca vou ler. Eu me interessei pela história do Souza Dantas depois de ouvir sobre ele de um professor de Relações Internacionais, o Geraldo Adriano de Campos, que é um bom contador de histórias e fala sempre com paixão dentro e fora da sala de aula. Mas conversando com a Iris, quando a gente estava marcando a gravação para esse episódio, eu me dei conta de que não era só da história do Raimundo Souza Dantas que eu estava atrás. O meu avô paterno, que era um homem negro, provavelmente analfabeto ou semi-analfabeto, migrou do Nordeste para São Paulo na década de 60. E ninguém sabe o que aconteceu com ele. As notícias pararam de chegar na Bahia e foi isso. Talvez meu pai tenha cruzado com ele, assim, por um acaso, depois que ele, a mãe e a irmã também se mudaram para São Paulo. Talvez nenhum dos dois tenha percebido.
Enquanto a Iris me contava pelo telefone do que ela tinha vivido com o avô dela, eu comecei a pensar que poderia ser eu, a Ana Paula, contando para ela sobre o meu avô. Se o Brasil tivesse dado alguma chance para o meu avô, por menor que fosse, talvez eu tivesse a história dele para contar aqui também. Como não dá para ter tudo o que a gente quer ou que a gente precisa, a gente vai preenchendo as lacunas com o que dá para encontrar. Uns pedaços de história sob esse sol aqui do Brasil, que não deixa de ser também um sol africano. Essa foi a Ana Paula Rocha. No segundo ato do episódio de hoje, a Natália Silva traz a história de uma imagem, de um nome e de um homem. Era uma vez... Acho que eu nunca comecei uma história aqui assim, mas essa vale, porque é meio um faz de contas. Era uma vez um país. É um momento importante. O novo presidente está tomando posse. O Supremo Mandatário e o Vice-Presidente chegam ao Palácio... A capital parou para receber ele com toda a pompa necessária. A Sala dos Espelhos, onde transcorre a fase culminante das cerimônias com a transmissão do poder simbolizada na faixa presidencial. A oração do presidente Médici acendeu... Sim, a gente está em Brasília. O ano é 1969. Tudo quando afirmou: homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. O general Emílio Garrastazu Médici recebeu a faixa presidencial das mãos do general Costa e Silva e disse, em público, essas palavras: que o regime democrático era uma aspiração nacional. Não muito tempo antes, a portas fechadas, o que ele disse ajudou a empurrar o país para o que, depois, a gente ia conhecer como o período mais sombrio da ditadura militar brasileira. Eu me sinto perfeitamente à vontade, senhor presidente. E por que não dizer, com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me é apresentado. Esse é o Médici, que estava sentado na reunião onde Costa e Silva decidiu instituir o AI-5, o ato institucional que deu superpoderes ao presidente. Dali em diante, ele pôde cassar mandatos, suspender direitos políticos de qualquer cidadão, fechar o Congresso Nacional e outros órgãos do Poder Legislativo, intervir em estados e municípios e, sim, tem mais uma coisa: suspendeu o habeas corpus, que serve para proteger a liberdade individual. Nitidamente, um homem de palavras, no plural. Em público, uma. Nos bastidores, outra. Mas o que importava era a casca, a imagem. Este é um país que vai pra frente. Uou, 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 uou. Não é à toa que foi sob o comando dele que o governo militar gastou milhões de cruzeiros em propaganda e lançou vários hits patrióticos. Esse é um país que vai pra frente, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, etc, etc, etc. E foi também na gestão dele que o Brasil decidiu fazer uma obra que só era real e possível nesse faz de conta dos militares: a rodovia Transamazônica. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. O slogan desse programa era integrar para não entregar, porque o governo vivia com essa paranoia de que a Amazônia ia ser tomada pelos estrangeiros. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. Esses áudios que você está ouvindo desde o começo da história são de vídeos do Arquivo Nacional, feitos pelo governo militar.
Nesse, enquanto o narrador fala que a Amazônia é tão vazia quanto a Antártida, passam imagens de tratores derrubando árvores enormes. O presidente Médici expressou sua confiança em que a Transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia. Parece um filme de terror, mas é propaganda. E é justamente de uma propaganda da Transamazônica que eu queria falar. A primeira propaganda tem um título curioso que diz assim: Ministro, o Transamazônico vai bem. O ministro é o Andreasa, né, que é o artífice da Transamazônica. Quem prestou atenção, e muita, nessa propaganda, foi a Nurit Ben-Suzan. Eu sou bióloga, mas eu também sou escritora. Essa propaganda saiu numa revista chamada Realidade, que foi publicada pela editora Abril entre os anos 60 e 70. E a propaganda é muito curiosa, porque diz assim: o Juarez de Araújo Furtado Transamazônico, primeiro bebê a nascer nessa terra de mitos e lendas que começamos a desbravar, blá blá blá. Tem a foto de um bebê, supostamente o tal Juarez, de ponta cabeça, com as mãos de um médico segurando ele pelos pés. E em cima tá escrito bem grande: Ministro, Transamazônico vai bem. E aí vem assim, em letras menores: seu nome todo é Juarez Furtado de Araújo Transamazônico. É o primeiro menino a nascer naquele admirável mundo novo que estamos ajudando a construir. É um anúncio de uma página inteira feito pela Queiroz Galvão, a construtora que estava fazendo essa parte da obra, que ia de Altamira até Itaituba, no Pará. A Nurit viu esse anúncio em 2022, quando ela estava preparando aulas para um curso que ela deu na região da Terra do Meio, que fica no Pará, no coração da Amazônia. E um dos temas do curso é mostrar que você tem vidas invisibilizadas, né? Principalmente na época da ditadura. E a gente se deparou com aquela propaganda, a propaganda é muito chocante, resolvemos colocá-la na nossa aula, mas aí a gente estava lá, né, conversando e ficou pensando: será que esse cara existiu, esse Juarez? Esse curso durou 1 mês. E nesse tempo que ela ficou ali, a Nurit, que também é escritora, começou a pensar qual rumo que a vida do Juarez podia ter tomado se ele realmente existisse, usando como inspiração os poucos dados da realidade que ela tinha. Na primeira história que ela escreveu, ainda quando estava lá na Terra do Meio, o Juarez era um chefe de cozinha. Tem um Juarez que morre numa briga de bar, outro que vive com o coração partido. Um Juarez deslocado por Belo Monte, por exemplo, um Juarez que é garimpeiro. Essas histórias todas foram parar num livro, As 7 Vidas de Juarez Transamazônico, que foi lançado em 2023 pela editora Mil Folhas. Daí aconteceu uma coisa. Quando chegou no ano passado, que é 2023, né, em novembro, o livro foi lançado aqui em Brasília. Lançamos o livro, ótimo, maravilhoso e tal. Aí, quando a gente resolveu fazer o lançamento em Altamira, o que aconteceu? Eu, claro, divulguei no meu Instagram, a editora divulgou no Instagram dela, mas do mesmo jeito que a gente tinha divulgado para a mesma bolha que a gente atinge quando divulga, né, no Instagram ou em qualquer rede social, que eu tinha atingido em São Paulo ou em Brasília. Mas a Lunara não, né? Porque a Lunara é de Altamira. Que é uma artista plástica de Altamira. Ela fez as colagens que ilustram o livro. Então ela compartilhou um lançamento para divulgar o trabalho dela, com a bolha dela, de Altamira. Então eu acho que foi a divulgação que a Lunara fez que acabou chegando aonde chegou. E aonde é que chegou? Chegou na família do Juarez, né? Faltando poucos dias para o lançamento do livro, a Nurit recebeu uma mensagem no Instagram. Oi, eu sou a sobrinha do Juarez. Cara, eu realmente quase caí para trás. A Nurit e ela trocaram algumas mensagens, e a sobrinha disse que não ia conseguir ir no lançamento porque não morava em Altamira. Mas que lá onde ela estava, no Maranhão, estava repercutindo bem a história de que tinha saído um livro sobre a história do tio dela. Bom, não é exatamente a história do seu tio, né? Aí depois ela falou: não, mas escreve para ele vai ficar muito contente e tal. Aí eu escrevi para ele e eu notei que ele estava meio... Sim, ele estava muito convencido que eu tinha escrito a história dele sem consultá-lo, sem saber nada sobre ele, entendeu? Tipo assim, meio ofendido, sabe? Tipo, opa! E não era isso. O livro tem histórias imaginadas do Juarez. É ficção, não é uma biografia. A Nurit tentou explicar isso pro Juarez ali por áudio, mas ficou meio com medo do que podia acontecer
se ele não entendesse. E no dia do lançamento, né, que isso eu acho que foi super impressionante, levanta a mão um sujeito, nunca visto por ninguém ali, e diz assim: Juarez Transamazônico, uma lenda viva. Eu sou irmão dele. E aí ele começou a contar histórias do Juarez, aí ele contou a história da família dele. E aí ele conta também de como é que o Juarez foi incensado e todo mundo, autoridades, jornalistas e não sei o quê, todo mundo chovia em cima do Juarez e tal, não sei o quê. Não foi só naquele anúncio da Queiroz Galvão que o Juarez apareceu. Teve reportagens de jornal, teve menção naqueles vídeos de propaganda que o próprio governo fazia. Primeiro menino que nasceu durante a construção da estrada. E ali em 2023, diante da Nurit e de quem estava ali para ver o lançamento do livro, tinha a realidade. A vida real do Juarez. Que alguém precisava finalmente contar. A Nurit não é jornalista. Ela gosta de escrever ficção. Então ela procurou a Suma Uma, que é um veículo baseado ali em Altamira, para saber se alguém se interessava em ir atrás do Juarez. E como que essa história do Juarez chegou até você? Então, a Nurit me passou o contato do irmão do Juarez, esse que esteve no lançamento do livro, e eu comecei a conversar com o irmão dele. A Jaqueline Sordi, que é bióloga e jornalista, foi quem ficou responsável por ir atrás do Juarez de verdade. Depois daquele lançamento em Altamira, ela e o irmão do Juarez, o Mair de Araújo, começaram a trocar mensagens para combinar uma visita dela a ele. O Mair contou para Jaqueline que o Juarez é analfabeto. Então, para se comunicar com ele, seria melhor mandar áudio. Oi, Juarez, tudo bem? Então, a gente está vendo as passagens aqui. Fomos eu e a Brenda Alcântara, que é uma fotógrafa. Nós fomos no final de maio para lá. Então, nós nos encontramos, eu e a Brenda, a fotógrafa, em Natal. E aí, de lá, nós pegamos um carro e fomos dirigindo até São Tomé, que é a cidade que Juarez mora, que fica distante umas 2 horas. 2 horas de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Essa cidade, São Tomé, foi de onde a família do Juarez saiu para ir atrás do sonho amazônico. A Jaqueline e a fotógrafa foram recebidas primeiro pela família do Juarez, pela mãe e pelos irmãos que vivem lá. Então, nós ficamos uma manhã inteira sentados conversando com a mãe dele, com os irmãos. Eu acho que foi uma forma também de protegê-lo, né? De primeiro nos conhecer, sentir o que a gente estava querendo fazer lá e tudo mais, para depois nós irmos conversar com ele. E também... O motivo desse cuidado foi tudo que aconteceu com a família e com o próprio Juarez, quando ele nasceu. Você vai entender. A família do Juarez, como muitas outras, foi parar na beira da Transamazônica por 2 motivos. Primeiro, a seca. Em 1970, vários estados do Nordeste estavam passando por uma seca muito severa. Era o caso do Rio Grande do Norte, onde a família do Juarez vivia. O pai já tinha esse costume de comprar e vender terras e gostava muito de se mudar. E aí veio a seca. E esse foi, inclusive, essa seca que assolou ali o Nordeste naquele período, foi a justificativa que o governo usou para convencer os nordestinos a irem colonizar, como eles chamaram, né, colonizar a Amazônia. Foi durante uma viagem do General Médici ao Nordeste nessa época que surgiu a ideia do Programa de Integração Nacional. Vendo como a população ali estava sofrendo com a seca, o Médici falou: por que a gente não abre uma estrada na Amazônia? Saindo da Paraíba e chegando até a fronteira do Amazonas com o Peru. Mais de 5.000 quilômetros. A Transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras jazidas minerais. E aí, dias depois dessa viagem, foi assinado o decreto-lei que criou o programa. A meta dos militares era levar para a região perto de Altamira, no Pará, 100.000 famílias. Como incentivo, eles prometiam cobrir o custo de deslocamento, dar um lote de 100 hectares de terra, uma casa e um salário mínimo durante 6 meses. Então o pai recebeu o convite e assinou um papel manifestando interesse. E chegou em casa e comunicou à mulher. 3 meses depois, em dezembro de 1970, um carro do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
parou na frente da casa deles. Bateram na porta e disseram: arrumem as malas, que se vocês realmente querem ir, arrumem as malas que o avião está partindo amanhã de manhã de Natal. De acordo com planos estruturados pelo governo federal, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária do Ministério da Agricultura oferece todas as condições para a fixação do homem nessa região de fartura ainda não explorada. Só que nada disso, nem a obra, nem as promessas, tinham sido bem pensadas. Não teve um laudo ambiental ou um estudo de viabilidade da obra e do assentamento das famílias antes da floresta começar a ser derrubada. O governo prometeu não só construir a estrada principal e as casas, mas várias outras coisas. A cada 5 quilômetros ia ter uma estrada vicinal. A cada 15, uma agrovila, com pequenos comércios para os colonos venderem a produção. E a cada 50, uma agrópolis, com centro médico e escolas. Ainda não acabou. A cada 100 quilômetros ia ter uma cidade com hospitais e outras estruturas urbanas. Quando eles chegaram, as casas ainda não estavam prontas, né? Então, eles disseram que ficaram num barracão com as outras famílias por cerca de 2 semanas. Então, todos dormindo em redes ali no barracão. E como a mãe do Juarez estava grávida dele, já uma gravidez bem avançada, né? De 8 meses, quase 9, eles priorizaram a finalização da casa dela. A Jaqueline perguntou para a mãe do Juarez, a Maria da Glória, que hoje está com 92 anos e já convive com alguns problemas de memória, sobre o dia em que ele nasceu. Ele nasceu em 71, em janeiro, 31 de janeiro de 1971. Então, ela conta que tinha chovido muito, estava chovendo muito naquela época, e o chão era todo de terra e não tinha como voltar para a casa dela, do hospital de Altamira, porque nenhum carro passava, era muita lama, muito barro, a ambulância do hospital atolou no meio, não tinha como passar. Então ela teve que sair caminhando com aquele bebê recém-nascido no colo, e aí encontraram, se eu não me engano, um outro colono que tinha um carro maior, que abrigou eles e depois ajudou eles, que tinha uma caminhonete, alguma coisa assim, a chegarem em casa, porque não tinha outra forma, né? A cena é tão simbólica que fica quase brega. Se fosse um filme, ia ser exagerado. O bebê transamazônico, atolado no meio da Transamazônica. Aconteceu, mas isso não saiu no jornal. A família do Juarez ficou vivendo ali perto de Altamira por 2 anos. E nesses 2 anos, quando era conveniente, aparecia gente ali do governo para dizer que aquele era o primeiro menino transamazônico. E é claro que as visitas apareciam sem avisar. O ministro dos Transportes do Brasil, na época, o Mário Andreasa, uma vez chegou com o ministro dos Transportes da Alemanha. E a gente do INCRA, jornalistas. Em 1º de abril de 1971, quando o Juarez tinha acabado de fazer 2 meses, saiu uma matéria no Diário de Natal dizendo que, abre aspas, pai, mãe e filhos vivem tranquilamente. Adoram a região. Fecha aspas. Não era bem verdade. Conveniente para uma matéria publicada num 1º de abril. Os irmãos mais velhos do Juarez, que já eram grandes o suficiente para lembrar do que aconteceu nessa época, contam para Jaqueline que a vida lá era bem sofrida. Tudo era difícil. Plantar, conseguir água, se locomover, estudar. Em outubro de 1971, quando o Juarez estava com uns 8 meses, ele ficou bem doente. Ele pegou sarampo e ficou muito, muito ruim. O General Médici, que estava de visita em Altamira, não apareceu lá na casa dele. Estava ocupado demais para prestar solidariedade. O Juarez estava tão doente que a família dele, que era muito católica, resolveu batizar ele às pressas, com medo dele morrer pagão. E com toda essa coisa de primeiro bebê transamazônico, a família criou a expectativa do padrinho ser um Médici. O motivo deles estarem ali. Mas ele também não apareceu no batizado. No documento da igreja, consta o nome de um engenheiro que trabalhava ali na região, que, na narrativa familiar, ficou sendo um padrinho por procuração, em nome do Médici. O Médici visitou a Transamazônica mais uma vez ainda, em setembro de 1972. Mas, de novo, sem passar para dar oi pro afilhado. Aliás, ao que parece, a ditadura
nem sabia direito quem era o Juarez. Eu digo isso por causa de uma outra propaganda feita no mesmo ano, pelo próprio governo, que menciona um bebê transamazônico. Samuel Transamazônico, o primeiro menino que nasceu durante a construção da estrada. O locutor diz Samuel Transamazônico, mas quem aparece no vídeo é o Juarez. Sua educação e a das outras crianças que se encontram lá está assegurada. É tempo de ciranda, é tempo de cartilha. Os filhos dos colonos que ganharam no berço um Brasil grande devem se preparar para o futuro. Além do estudo, a higiene e a saúde também são importantes. O Samuel provavelmente existiu. Tem outras propagandas em que o primeiro bebê transamazônico que aparece claramente não é o Juarez. Então, deve ser ele. Mas para o governo, pouco importava quem era quem. Era só propaganda mesmo. Amazônia. Ontem, página de folclore. Hoje, rumo e destinação dos brasileiros que dissipam a assombração do inferno verde com a disciplina do trabalho e preparam o amanhã com a fecunda semente da educação. Não demorou muito até que a família do Juarez decidisse que era hora de deixar Altamira para trás. O registro da partida ficou numa reportagem do Estadão publicada em fevereiro de 1973, que a Jaqueline encontrou. O título era A Epopeia Mal Saiu dos Planos. Tá escrito assim, abre aspas. O transamazônico foi embora, dizem funcionários do INCRA. A matéria fala que a família do Juarez foi uma das que mais sofreu com doenças e com a falta de crédito para comprar comida. E que, ali no meio da floresta, os nordestinos só tiveram a chance de trocar a miséria pela pobreza. Bom, depois que nós saímos da casa da mãe dele, depois de almoçar, já no início da tarde, nós fomos então para a casa do Juarez. Ele estava lá sentado nos esperando, nos recebeu super bem também. O que tu sabia da história, da tua história? Se como eu sabia? O que tu sabia? Não, o que eu descobri depois desses tempos para cá foi a questão da reportagem, né? Que eu vi no jornal, né? Juarez contou para Jaqueline que até uns 8 anos atrás, ele não sabia quase nada sobre esse passado de garoto propaganda dele. Eu não sabia de nada. Aí, quando eu chegava a vez para minha mãe, falava, mãe, eu quero saber como é que foi essa história aí. Porque que o povo falava, né? As pessoas aqui em São Tomé, às vezes falavam. Ah, Juarez, tu foi o primeiro menino transamazônico que nasceu lá no Pará, né? E, rapaz, eu não sei não. Eu fazia de, né? Não sei não, até que vocês estão contando, né? Aí, rapaz, você até o seu padrinho é o presidente Castro Madison, não sei o quê, e como aquelas coisas, né? Aí, uns 8 anos atrás, o Juarez pediu ajuda para uma das filhas dele para ver se encontrava alguma coisa sobre a história dele na internet. E ela achou aquele anúncio, o mesmo que chamou a atenção da Nurit. O que eu descobri foi exatamente esse jornal, né? Que eu mandei para você, que é aquele que tem eu de cabeça para baixo, né? Ninguém da família nunca tinha visto essa propaganda. Sei lá eu se é mesmo Juarez naquela foto. Então quer dizer que a história é verdadeira. Aí ela foi, pai, estão dizendo aqui que o senhor é um menino de ouro. Eu digo, mas eu não tenho nada com ouro, sou eu mesmo. Eu acho que um pouco da ideia dele é que a gente trouxesse um pouco de respostas sobre esse passado dele que é tão nebuloso, né? Tão incerto. Então, muito mais do que ele nos contar, ele queria mesmo que a gente fosse atrás da história dele. O que a Jaqueline encontrou foi aquilo que o tempo não engoliu. Recortes de jornal, relatos em livros de história, a propaganda do governo. As memórias da família do Juarez variam. A mãe dele às vezes fala que sofreu muito, criando os 11 filhos no meio de uma floresta completamente estranha para ela. Outras diz que o Médici foi como um pai para eles. Os irmãos também variam de posição. Alguns têm saudade de Altamira. O Mair mora lá.
e outros vivem ali em São Tomé. E eles lembram dessa época com algum ressentimento do governo, porque eles sentem que a família foi enganada. E foi mesmo. Não só a deles, mas várias outras. Sem acesso à educação, saúde. A higiene e a saúde também são importantes. Aliás, aquele sarampo que o Juarez teve tem consequências na vida dele até hoje. O Juarez é parcialmente surdo, e a família atribui isso à doença. No fim de 1978, menos de 8 mil das 100 mil famílias que o governo tinha dito que levaria para a Amazônia estavam assentadas lá. E aí, o projeto de colonização foi encerrado. Quem ficou teve que se virar. A própria estrada foi abandonada. Boa parte continua sem asfalto, então quando chove, fica intransitável, que nem no dia que o Juarez veio ao mundo. A estrada acabou virando o caminho do que hoje destrói a Amazônia. A grilagem de terras, o garimpo, o tráfico. Sem falar que aquela não era uma terra sem homens, como o governo tanto falava. Tem muita comunidade indígena que fica no caminho da Transamazônica. Algumas delas foram despejadas, incluindo comunidades que até então viviam isoladas. Não tem um número cravado de quantos indígenas a construção da estrada matou ou ajudou a matar, com doenças, por exemplo. Mas a ditadura como um todo matou mais de 8 mil indígenas em 21 anos. O número foi levantado pela Comissão da Verdade, que investiga os crimes cometidos pela ditadura. Até hoje, Altamira, onde o Juarez nasceu, está entre as cidades mais violentas do Brasil. Depois de voltar para o Rio Grande do Norte, a família do Juarez tentou ganhar a vida em outros cantos do Brasil. Mas, no fim, eles acabaram voltando para São Tomé. O Juarez nunca pôde trabalhar, né? Ele alega que tanto o fato de ele não saber ler nem escrever, como esses problemas psicológicos que ele teve, dificultaram muito, né, com que ele conseguisse emprego e tudo mais. Até que há poucos anos ele conseguiu um benefício do INSS por causa dos problemas de saúde, e ele vive dessa renda, da renda do INSS e da ajuda da família, né, da ajuda de alguns irmãos. E ele não trabalha, mas um dos irmãos tem uma pequena propriedade de terra ali perto de São Tomé, e cedeu um espacinho para o Juarez plantar algumas coisas e para ter as éguas dele lá, né, que ele gosta de cuidar. Então todos os dias o Juarez acorda, vai caminhando cerca de 40 minutos a 1 hora de caminhada por estrada de chão batido e também pelo meio dali da mata, até chegar nessa propriedade, e passa o dia ali cuidando das plantações, cuidando das éguas, e no fim do dia retorna para casa. E negócio de riqueza, de gente rica, eu não participo muito não. Negócio de fulano é rico, olha, prefeito, governador, essas coisas, fica para lá. Eu não gosto nem de estar tendo intimidade, amizade, não. Nunca gostei. Gosto de pessoas simples, né? Pessoas humildes, eu dou valor demais. Conversar com pessoas pequenas como eu, né? Era uma vez um Juarez transamazônico. O Juarez de verdade é esse. O Juarez Furtado de Araújo. O transamazônico, assim como boa parte da Transamazônica, ficou só na propaganda oficial. Essa foi a Natália Silva. E essa história foi produzida em parceria com a agência Suma Uma. Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. No post desse episódio no nosso site, a gente vai deixar links para você ver várias daquelas propagandas da Transamazônica com o Juarez e os outros transamazônicos. Além disso, você pode ver fotos do Raimundo Souza Dantas, inclusive com a neta dele, a Iris, e ler também uma matéria que a Ana Paula Rocha fez em 2023 sobre o Raimundo para a agência Mangue de jornalismo. Lembrando que dá para seguir a Rádio Novelo por aí, no nosso canal no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no Threads, no Blue Sky, no Twitter e agora até no TikTok. Nosso @ é sempre Rádio Novelo.
Para comentários, elogios, críticas e sugestões de histórias, você também pode mandar um e-mail para o apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Bia Guimarães, a Evelyn Argenta, o Vitor Hugo Brandalize, a Sara Zolbel, a Bárbara Rubira, a Carol Pires e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pela Caroline Fará. O desenho de som desse episódio é da Sara Zolbel e da Bia Guimarães. Bia, que é responsável pela mixagem, junto com a Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. A nossa coordenadora executiva é a Lara Martins, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.